Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje entrando no ar um pouco mais cedo, porque no nosso país acontecem fatos inusitados, aí surge a possibilidade de eu vir falar com vocês, explicar algumas coisas do mundo jurídico, algumas situações que estão se dando no nosso país, porque se a gente conhece melhor o ambiente que a gente está, os atores políticos, os atores jurídicos, a gente consegue entender melhor para onde é que nós podemos ir ou para onde é que estão querendo nos levar. Bem, eu vou entrar aqui nos últimos acontecimentos de ontem, mas se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco também, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muito obrigado pelos comentários que vocês mandaram, por a gente ter chegado a uma marca de mais de 400 mil pessoas inscritas aqui. Muito obrigado e vamos em frente. Bem, gente, ontem quando a gente fez o nosso papo, que fazíamos sempre às 17 horas, sempre a partir das 17 horas, terminamos quase às 18, foi quando eu soube que o presidente da República, que estava desaparecido, porque quando a gente olha na agenda oficial do Palácio do Planalto, aparecia ali que não havia compromisso oficial do presidente da República, eu pensei, deve ter já ido de avião para algum canto desse qualquer. E ele tinha ido para algum lugar, não sei para onde ele foi, mas é certo que ao final do dia ele protocolou, através de um emissário, uma petição requerendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não requereu o impeachment de Barroso, ele disse mais tarde que vai fazer isso também. Eu tinha conversado com vocês mostrando qual é a possibilidade de uma coisa dessa prosperar. É zero. O próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já deu uma entrevista de uma forma muito mineira, de uma forma muito ponderada, mostrando que quer fazer conciliações, enfim, como se fosse possível fazer algum tipo de conciliação com uma pessoa inconciliável, não é? Mas ele disse que, a priori, não há possibilidade de prosperar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sobretudo num pedido inusitado feito por um presidente da República, um fato inédito aqui do nosso país. O Bolsonaro sabe que esse troço também não vai para frente. Eu estava com algumas dúvidas aqui se alguma pessoa do mundo jurídico, algum advogado, teria a coragem de assinar uma petição desse nível. E aí fui ver, né? O Bolsonaro, para se ufanar dessa história toda, ele fez um negócio que, gente, a gente fica pensando, olha, não é possível que haja sanidade na cabeça do presidente da República. Ele aqui na petição, que tem, quer dizer, no que foi protocolado, que tem 102 páginas, eu li tudo. Quando chega aqui no final da petição, falei, pô, será que o advogado-geral da União assinou esse troço? E aí a gente vê que o advogado-geral da União não assinou, só quem assina é o presidente da República. Eu falei, o advogado deve ter conversado com o presidente pediu, meu amigo, assina, e falou, olha, excelência, isso aí não vai dar não, isso aí, se eu faço isso eu fico queimado o resto da minha vida, não vou conseguir mais dormir, não vou conseguir mais olhar para a cara dos meus filhos, porque a petição do ponto de vista jurídico é um verdadeiro lixo, ela não tem pé nem cabeça, é aquilo que a gente chama no direito de uma petição inepta, que parte de premissas falsas, usa argumentos inadequados e o resultado disso não pode ser outra coisa senão a lata de lixo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele não disse isso, mas a gente sabe que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar ali a assessoria jurídica, os caras vão analisar, os advogados, as pessoas e os técnicos lá do Senado, e ele não vai ter outra alternativa, senão jogar isso na lata do lixo. Vai deixar arquivado lá, vai sentar em cima. E mesmo que ele quisesse, se tivesse condições jurídicas e políticas para ele tocar esse troço para frente, isso é um processo tão demorado que demoraria anos para um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter alguma consequência. Só se tivesse um caso muito grave, um assassinato dentro do Supremo Tribunal Federal, um ministro tivesse matado o outro. Uma coisa assim super radical, né? Mas o Bolsonaro colocou aqui nos documentos que ele disponibilizou para o Brasil inteiro, ele colocou a sua identidade, cópia da sua identidade, sem esconder o número, cópia do CPF, a vida dele toda. Eu fico pensando que se não vai acontecer com ele, o que aconteceu com o general Heleno, que também fez uma coisa parecida, e teve gente que abriu conta com o nome do Heleno, fez pay-per-view, foi um negócio doido, né? É para vocês verem a falta de cuidado. E
nessa documentação que o Bolsonaro apresentou lá no Senado, ele parte de duas argumentações que estão numa lei, a Lei 1079 de 1950. E como eu já tinha falado com vocês aqui, ele pegou o artigo 39 e tentou descobrir ali, pelo em ovo, se o Alexandre de Moraes pode sofrer impeachment por alguma situação. Então ele argumentou duas coisas, basicamente, nessa petição dele lá. Primeiro, que o Alexandre de Moraes é suspeito de estar ali no inquérito das fake news. Aí ele passa ali com uma série de argumentações que não fazem o menor sentido. A gente vê que é uma coisa só para inglês ver mesmo, né? E depois ele argue, dos incisos, que o Alexandre de Moraes deve sofrer impeachment porque ele não respeita o cargo, ele não trata o cargo com probidade, ele não trata o cargo com decoro, né, com honra. Agora, vocês conseguem imaginar o Bolsonaro, essa figura que é o presidente do nosso país, fazendo reparo sobre o comportamento moral, o comportamento probo, republicano de um ministro do Supremo Tribunal do nosso país? Vocês acham que o Bolsonaro tem moral para fazer algum tipo de crítica moral a alguém no Brasil, quiçá no mundo? Seria algo como aquela figura que muitas pessoas têm utilizado atualmente, né? É como se o poste estivesse fazendo xixi no cachorro. Uma inversão total de valores. Ou o rabo abanando o cachorro, né? É mais ou menos isso que está acontecendo com essa petição do Bolsonaro. O advogado-geral da União, ele teve a sua parcela nessa infâmia, porque ele assinou, para justificar essa petição do Bolsonaro, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, arguindo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, requentando um assunto que já foi discutido. Está se invocando ali que o Supremo Tribunal Federal não teria o poder de fazer investigação, que é do amadorismo, é de uma burrice jurídica gigantesca. Aí, o advogado-geral da União, ele foi muito mal nessa história, né? Para quem não sabe quem é a figura, ele andava muito com Paulo Guedes, que ele foi um dos braços do Paulo Guedes nessa entrega que o Brasil está sofrendo na área econômica e que os bolsonaristas principalmente não estão percebendo. Vocês vejam só, gente, isso aqui é o seu Bianco, deixa eu tirar ele aqui do nosso vídeo. Vocês imaginam o caminhoneiro fazendo movimento porque estão com o combustível caro, a dona de casa está com gás caro, a energia elétrica está cara, os alimentos estão mais caros, e eles querem fazer o quê para ajudar a resolver? Tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que eles não cobram quem é o responsável pelo Poder Executivo? Por que eles não cobram aqueles que são os estelionatários, que mentem para a gente? Como Paulo Guedes, que disse há 2 anos atrás que o gás ia ficar 40% mais barato e o gás está 100% mais caro. Isso é culpa do Alexandre de Moraes? O diesel a quase R$6 é culpa do Alexandre de Moraes? É culpa do Supremo Tribunal Federal? A energia elétrica mais cara, os alimentos são culpa do Supremo Tribunal Federal? As mais de 575 mil vítimas por conta da Covid são responsabilidade do Supremo Tribunal Federal? Como muitos bolsonaristas gostam de dizer isso, né? O Supremo Tribunal Federal não deixou o Bolsonaro fazer alguma coisa, trabalhar. Gente, me aponte uma situação que o Bolsonaro quis fazer para salvar vidas, para que as pessoas não se contaminassem, que o Supremo Tribunal Federal não deixou. Essa pergunta foi feita para o Osmar Terra na CPI. E ele não conseguiu falar porque não tem. O Supremo Tribunal Federal não proibiu o Bolsonaro de fazer absolutamente nada. Então, ele fica repetindo essas mentiras com uma tal intensidade que acaba engabelando muitas pessoas. Então nós não temos um presidente no nosso país que cuide da nossa saúde, da nossa educação, das pessoas que estão se contaminando, do futuro econômico do Brasil, da nossa infraestrutura, da ciência e da tecnologia, nada. Nós temos uma figura que está grudunhada naquela cadeira presidencial só para salvar a sua pele. E as pessoas vão para as ruas gritar mito, muitas delas insufladas por esses picaretas políticos que montaram igrejas para se enriquecerem. E falar mal dessas pessoas é até complicado, né? Porque se você tem uma contenda com um desses pastores milionários, eles vão te pagar a indenização e vão arrancar mais dinheiro ainda dos fiéis, porque eles não têm fonte de renda a não ser essa exploração da fé das pessoas ingênuas e agora sendo utilizadas de uma maneira nefasta, diabólica,
para apoiar essa figura que está sentada na cadeira presidencial, que está deixando o povo brasileiro nessa confusão, nessa intranquilidade e nessa questão, nessa confusão institucional. Provavelmente, algumas instituições jurídicas, instituições ligadas à magistratura, ao Ministério Público, vão emitir notas, a OAB vai emitir notas, enfim. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota de repúdio ao comportamento do presidente da República. E os atores econômicos devem estar se comunicando, enquanto a gente está se falando aqui, para discutirem o que é que eles vão fazer com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está querendo estourar o muro do parquinho, a cerca do parquinho. E se ele conseguir fazer isso, ele vai deixar os interesses econômicos, os interesses estratégicos de muitos grupos aqui no nosso país e fora do nosso país, em muitos riscos. Certamente o Bolsonaro não tem uma unidade dentro das Forças Armadas, como muitas pessoas acham que ele não tem. Então a gente vai ter dias muito agitados, com muitas discussões. Não é possível, como eu disse a vocês, ter nenhum impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, com esse ato, ele foi desleal com o Rodrigo Pacheco e ele vai ser tratado agora como uma pessoa que não tem palavra, que não é confiável. Com o Supremo Tribunal Federal já não há nenhum tipo de articulação. E o Lira, que está sentado em cima de processo de impeachment do Bolsonaro, nessa contradição, o Bolsonaro pede impeachment de um ministro, mas ele bloqueia o impeachment contra ele, não quer ver essa discussão. Mas o Lira está sendo colocado nas redes sociais também como um inimigo de Bolsonaro. E as iniquidades, as situações que cercam esse governo e as pessoas que estão se comprometendo, estão indo para a cadeia pelo Bolsonaro e pelo que ele diz, são muito grandes. Vazou essa semana, por conta da CPI da Covid, uma informação que eu não acompanhei na hora e que eu achei extremamente grave, né, e bizarra, que dá conta para a gente dessa figura que está questionando a probidade do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está querendo fazer reparos ao comportamento do Alexandre de Moraes. Mas o governo pagou cachê para 32 apresentadores e influenciadores ao menos. Inclusive o Marcos Mion, que agora está indo para a Rede Globo. Isso aí vai ser objeto de questionamento também. Ana Hickman, o dono da TV Manchete, o Siqueira. Gente, um monte de pessoas. Vou ver se eu consigo pegar a lista, isso está em alguns canais, para colocar, para vocês verem como o governo fez todo tipo de cabalagem. Ele tentou cooptar todo tipo de personalidade que tem algum tipo de influência, não para salvar vidas, não para ajudar a esclarecer, não para levar informação, mas simplesmente para levar desinformação. A divisão do nosso país, a omissão em relação ao combate à pandemia e a desinformação em relação a esse assunto que acarretou tantas mortes, né? Então a gente vai ver mais alguns acontecimentos essa semana. Aqui está uma nota do Supremo Tribunal Federal. E como eu disse a vocês, a chance do Bolsonaro, no meio dessa história, ele conseguir o impeachment de alguém é zero. Mas as pessoas que estão acreditando que isso pode gerar alguma coisa, estão apostando muito nisso. E mesmo você que anda preocupado com o volume das manifestações no dia 7 de setembro, vamos considerar que muitas pessoas compareçam a essas manifestações em Brasília e em São Paulo. Pronto, as praças cheias. O que vai acontecer daí? O que essas pessoas querem? O que Bolsonaro pretenderia fazer com uma demonstração de pessoas pacificamente se colocando em praça pública? Aí ele acha que ele estaria legitimado para dizer, olha, é o seguinte, amanhã eu vou fechar o Supremo Tribunal Federal, amanhã eu vou fechar o Senado, amanhã eu vou fechar o Congresso, amanhã eu vou fechar o Poder Judiciário dos Estados, amanhã eu vou decretar que o governador não manda mais nada, vou decretar que o prefeito não manda mais nada, que deputado, senador, juiz, ninguém manda nada, só quem manda agora somos nós, com aquele discurso, né? Que o poder do nosso país, o poder supremo é o poder do povo. Então, é muita loucura, gente. Isso aí é monitorado não por mim, não por pessoas que estão aqui nas redes sociais. O poder planetário está de olho no Brasil. As coisas estão acontecendo aqui. Objetivamente, não existe interesse de todos os grandes fatores que determinam mudança de rumos políticos em países que haja uma legitimação por uma aventura, por uma loucura, por uma palhaçada
que tem enganado muitas pessoas, que não fazem uma leitura crítica dos seus reais problemas, e aí o caminhoneiro, grudado com o evangélico e com alguns militares, vão para as praças achando que se fechar tudo, deixar aberto só a igreja, e o Bolsonaro na presidência e alguns quartéis, que o Brasil vai ser a nova Shangri-La. E não é assim. Esse papo que eu estou levando com vocês hoje é um papo superficial diante das pessoas que estão conversando sobre a realidade, sobre a política real aqui no nosso país e da ameaça que o Bolsonaro está acarretando todo instante contra o povo brasileiro, contra o nosso Estado, contra a nossa pátria, contra a nossa nação e contra a nossa saúde mental, né? Gente, eu fico por aqui. Se der, a gente volta hoje, mais tarde, às 5 horas da tarde, como eu sempre faço. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente.